sobre diabetes, né? Tá aparecendo meu slide aí para vocês? Beleza, Guilherme. Então, assim, né, mas ao mesmo tempo, quando a pessoa falou essa questão e pediram para falar de diabetes em relação ao odonto, né, eu particularmente sempre faço assim, putz, né, por quê? Porque é um assunto que a gente, né, é um assunto comum, né, um assunto que a gente lida já muito no consultório, né, um assunto que tenho certeza que todos daqui já atendemos, tivemos experiências com pacientes com diabetes, seja tipo 1, 2, gestacional, enfim. Né? Então, é algo que é de um conhecimento, assim, que a gente já tem um conhecimento mais aprofundado, né, na parte do atendimento odontológico propriamente dito. Pode não ter na parte da farmácia, o professor André deu à tarde, até eu estava louco para assistir a aula do André. Realmente é uma deficiência minha, né, e eu queria ter assistido, mas eu estava na faculdade, a gente está na faculdade, as turmas que são concludentes, né, estão presenciais, né, então eu estou de segunda a quinta, direto na faculdade, em clínica, de manhã, de segunda a quinta não, agora na verdade estou de segunda a sábado, porque as disciplinas da manhã continuam de manhã, mas a da noite, pelo toque de recolher, tá ficando um dia à tarde e sábado manhã, sábado tarde, né, então assim, eu estou intensivão na faculdade, não estou de lockdown não, né, mas eu acho que a gente, pelo menos no nosso curso, realmente foi importante a gente dar uma parada. Enfim, como eu estava comentando, é um assunto que a gente discute muito, então, mais uma vez, eu fico muito receio, porque é algo que é muito fácil quando a gente dá aula para pessoas que não sabem, né, o que a gente vai falar, aula sobre coisas que a gente tem conhecimento maior do que a plateia, né, mas agora, nesse momento, eu tenho 100% de certeza que aqui a gente sabe igual, né, que a gente sabe da mesma forma, a gente tem experiências iguais, talvez, muito provavelmente algum de vocês tem bem mais experiência do que eu com pacientes com diabetes, né? Então, mais uma vez, né, é muito interessante que a gente utilize esse momento, né, para discutir, para colocar as nossas experiências, né, para expor o que a gente acha, né, porque a gente vai ver que muitas das coisas que a gente vai discutir aqui são controversas, né? São coisas que eu posso fazer de um jeito, você pode fazer de outro, e os dois estão certos, né? Então, a gente tem que, a partir daí, né, discutir e conversar, né, para todo mundo crescer junto. Então, por favor, falem ao microfone, eu estou com o celular aqui de lado, consigo ler o chat também, tá certo? E vamos conversar sobre o atendimento odontológico a pacientes com diabetes, né? Então, assim, essa aula eu sempre vou tentar fazer daquela forma que vocês já estão acostumados, né? Tento trazer alguma coisa mais atual, vi que o professor André colocou aí as diretrizes, né, na Sociedade Brasileira de Diabetes, né, então, assim, eu também, talvez o que ele tenha falado, vou comentar alguma coisa que ele já tenha falado também, que eu utilizei o mesmo documento como parâmetro, né, mas quando a gente for para o atendimento odontológico, né, a gente vai discutir mais como cada um de nós teríamos como conduta nesse momento, tá certo, pessoal? Então, vamos lá, né? Não preciso me apresentar, vocês estão de saco cheio de mim, né? Então, vamos pular esse slide. Lembrar, né, a questão também aqui não tem nenhuma criança, né? Então, a gente sabe que a questão de não passar para frente as aulas, né? A questão dos casos clínicos, né? Então, aqui a gente está em casa, a gente não tem, com vocês, não tem essa preocupação, né? Então, toda aula de PNL eu sempre uso muito nessa essa ilustração, né, questão do quebra-cabeça, né, é a coisa mais clássica para mim, né, como parábola, né, no atendimento de pacientes com necessidades especiais, né? Então, tem aquela que todo nosso paciente é um quebra-cabeça, né, aquele quebra-cabeça que, a partir do momento que ele entra na clínica, a gente já vai, né, olhando para o paciente, e a partir daí vai começando a catar as pecinhas do quebra-cabeça, né? Então, assim, tem aquele pacientezinho, né? Vamos supor, tá entrando no consultório, você vê ele com duas muletinhas e um pé amputado. Na primeira coisa, se eu vejo um paciente entrando na clínica, com muleta e um pé amputado, na mesma hora eu vou pensar que ele é diabético e tem diabetes compensado. Eu vou pensar na mesma hora. Então, assim, sempre tem esse olhar
clínico, né, para qualquer paciente de vocês, né, e você olhou o paciente, quebra-cabeça começou a ser montado, né, então é aquela coisa básica, né, que a gente já sabe mais que ninguém, né, assim, a questão da gente averiguar sempre qual é a doença base do paciente, lembrar sempre que toda doença base, né, vai vir abraçada, né, junto, de mão dadinhas, com outras condições, né, que são as comorbidades, né, então, assim, o paciente não vai ser diabético puro, né, então, muito provavelmente é praticamente impossível, principalmente se for um diabetes tipo 2, não vir abraçado aí com uma hipertensão, né, diabetes tipo 1, o paciente tem uma outra condição autoimune, né, sempre a gente tem que discutir isso, aprofundar na anamnese, né. Além disso, né, a gente aqui já está num nível, né, de curso, né, que tudo isso já está banal para a gente, né, sem questão da gente avaliar os fármacos, né, que os nossos pacientes utilizam, né, e por fim, né, a questão da avaliação de sinais vitais e parâmetros clínicos, né, então, assim, a partir do momento que a gente tem o diagnóstico, né, na anamnese que o paciente nos diz que ele que é portador de diabetes, né, a gente já passa a avaliar alguma coisa, se a gente tiver um glicosímetro na clínica, né, vamos tentar fazer já ali um teste, para ter um parâmetro de glicemia naquele momento, e a partir daí a gente poder fazer comparações em outros momentos de atendimento, em outras consultas, né, para a gente ter uma noção de variação da glicemia desse paciente, né, então aquela coisa, todo paciente nosso não deixa de ser um quebra-cabeça, né, então assim, e lembrar que nosso paciente as pessoas estão ficando cada vez mais idosas, né, e isso faz com que a expectativa de vida aumente cada vez mais, e expectativa de vida alta significa o quê? Doença crônica, né, então a gente vai, não tem para onde a gente fugir das doenças crônicas, né, e uma das doenças crônicas não transmissíveis mais prevalentes é a nossa diabetes mellitus, então a gente vai ver que vai ser muito presente no nosso dia a dia, no consultório, né? Então, assim, a gente sabe, tudo que eu estou falando aqui é mais do mesmo, né? Você já sabe mais do que ninguém. Então, aqui, né, só para ilustrar, né, isso que a gente está falando, da questão do envelhecimento da população, vocês devem estar de saco cheio desses slides, sempre uso ele, desde a graduação mesmo, né, deve ter visto esse slide 247 vezes, né, mas a gente não custa mostrar que a pirâmide etária, né, da nossa população está deixando cada vez mais de ser uma pirâmide, como era na década de 50, para virar uma coluna, né? Nossa projeção para a população brasileira de 2050 é essa, né? Uma coluna na qual a gente vai ter uma grande quantidade de pessoas, né, já consideradas idosas acima de 60 anos, né, ou parâmetros de idade um pouco mais baixos, que alguns que são os momentos que as doenças crônicas começam a surgir, no caso, a paciente com diabetes tipo 2, relacionado com hábitos deletérios, né, essa faixa etária que ele já pode estar apresentando, né, então, assim, depois de correr, cada vez mais a gente vai ter experiência com esses pacientes, né, e vejam que, falando que, assim, não necessariamente na diabetes, né, a gente tem a necessidade de ser paciente mais idoso, né, vocês sabem que nós temos, né, classificação de diabetes do tipo 1, né, e a diabetes do tipo 1 a gente sabe que esse diagnóstico vai ser não vai ser tardio, né, pacientes jovens vão ter esse diagnóstico, né, então vejam que nessa tabela, né, desse artigo que avalia a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, né, na saúde, então eles mostram que indivíduos, né, acima de 18 anos de idade, né, a gente tem uma prevalência de diabetes mellitus, né, uma prevalência de média de 6,2%. Então, imagine, assim, a população acima de 18 anos, 6% pelo menos tem diabetes, né, é muito mesmo, a gente só perde, né, praticamente para doenças crônicas não transmissíveis, né, para hipertensão, né, e outras condições, como, por exemplo, aqui a depressão, que é a famosa frase, né, mal do século, né, depressão, mas a gente está aqui, né, a diabetes realmente ela tem uma prevalência bem significativa, então não condiz a gente não ter noção, né, de como planejar um atendimento no paciente portador de diabetes. Então, assim, dados da Federação Internacional de Diabetes, né, fala em 2019, 1 em cada 2 indivíduos, né, vivendo com diabetes não sabe que tem a condição, né, então cerca de
231 milhões de pessoas têm diabetes, mas não sabem. Então, o que isso quer dizer, né? Então, assim, quer dizer que a gente tem que sempre desconfiar desses pacientes. Então sempre quando você pegarem pacientes, né? Se for diabetes tipo 1, normalmente o paciente ele vai ter o diagnóstico, né? Porque ele vai ter alguma complicação grave da diabetes que vai levar esse paciente a uma internação e a partir daí chega ao diagnóstico. Mas o paciente diabético tipo 2, oi, Fernanda, tudo bom? Né? Então, como eu estava falando, paciente diabético tipo 2, né? Então, é esse que, muito provavelmente, ele pode ter a diabetes, mas não sabe. Então, pessoal, quando pegar pacientes no consultório, acima de 50 anos de idade, né? E quando for chegar para vocês, vocês fizeram anamnese, falarem e ele falar que não tem diabetes, mas você vai fazer algum procedimento cruento, um procedimento mais invasivo, mesodontia, vamos solicitar exame hematológico, vamos solicitar, sim, uma glicemia em jejum, pelo menos, né? Vamos pesquisar, porque pode ser que, né, esse paciente ele possa ter diabetes, quem saiba, né? E a gente está servindo como um meio de triagem para esse paciente, né? Então, assim, procedimentos invasivos, né, cruentos, pacientes acima de 50 anos de idade, eu, particularmente, gosto de solicitar exames hematológicos e solicito pelo menos a glicemia em jejum, né, para ver realmente se está tudo direitinho esse paciente não é portador de diabetes. Pelo menos com um paciente, você perceber, com sobrepeso, né, um paciente que relata que não faz exercício físico, né, que não se alimenta bem, vamos solicitar, porque pode ter uma chance, sim, dele ser portador de diabetes. Então, assim, o meu objetivo hoje, né, como o professor Fábio Santinelli pediu, para a gente falar do atendimento odontológico, né, em pacientes com diabetes, eu vou tentar, né, focar realmente mais no atendimento propriamente dito, né, então, assim, a farmacologia que o professor André deu, né, não sei se Simone Patinali, ela falou na fisiopatologia da diabetes, enfim, não sei, né, mas eu vou tentar realmente focar mais na questão do atendimento odontológico em si. Lógico que a gente vai ter que dar algumas pitadas, né, relembrar valores, né, outras características clínicas, né, mas eu quero discutir realmente a questão e como a gente vai planejar o atendimento odontológico do paciente portador de diabetes, certo? Então, mais uma vez, reforçando, né, falem, discutem, né, tragam, se botar algum caso, falem o que vocês fariam, se fariam diferente do que eu fiz, né, do que foi feito no caso, né, e, enfim, né, a gente está aqui para, como eu falei, né, um assunto que eu, particularmente, eu acho que a gente tem, todos os que estamos aqui na sala, a gente tem mais ou menos o mesmo nível de conhecimento, né, então, eu estou me sentindo quase apresentando um seminário, né, nem nenhuma uma aula não, porque às vezes, normalmente quando é um assunto que a gente sabe mais é uma aula, mas agora eu estou me achando apresentando um seminário, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, né, então, assim, sempre gosto de botar, né, um QR Code com artigos, né, então, assim, eu acho que esse QR Code aí tem também artigo de hipertensão, né, então, assim, faça um print, eu pego o celular aí, bata na foto, eu acho que vai abrir a parte do Dropbox, ou então veja esse link aí que eu coloquei, copiem, peguem depois, tá certo? Para vocês terem acesso às referências que a gente vai falar aqui, né? Que, como acredito que vocês já são um pouco acostumados com as minhas aulas, né? Eu sempre tento trazer alguns artigos mais recentes, né? E discutir com vocês, né? Os resultados desses artigos, né? Para ver se tem algo diferente que a gente faz, né? Do que está sendo falado hoje em dia, né? Então, hoje a gente vai mostrar, né, alguns artigos, né, e esses artigos estão nessa parte, tá bom, pessoal? Então, qualquer coisa, se vocês quiserem depois o link, eu faço um print, coloco lá no grupo, enfim. Vamos lá. Então, né, a gente já sabe mais do que nunca, né, que a diabetes é caracterizada, né, pela hiperglicemia, né, então, assim, normalmente os pacientes vão apresentar essa perda absoluta, né, uma perda relativa dela na secreção da insulina no pâncreas, né, ou então da própria ação dessa insulina, né, então tudo isso, né, esse comprometimento, né, da insulina vai levar com que essa característica clínica, né, que é a característica clínica da hiperglicemia, né, que é o que faz, né, que caracteriza
o paciente portador de diabetes, né? Então, a gente vai, a partir desse aumento da glicemia no paciente, a gente vai chegar ao diagnóstico e vai, a partir daí, estabelecer o controle ou não da doença, né? Então, aqui um caso clínico, né? Talvez vocês já tenham visto esse caso, né? Tem um caso nosso no NEC, muito tempo atrás, na época que eu estava no mestrado, né? Então, assim, sei lá, 2006, 2007, 7, 8, quer dizer, sei lá. Enfim, então, assim, aquela coisa básica que todo mundo sabe, né? Senso comum já na oncologia, né? Pacientes com diabetes compensado, né? Doença periodontal. Então, a gente tem aí, ó, um exemplo clássico no paciente com diabetes tipo 2, né? Idade um pouco mais elevada, né? Com um comprometimento severo, né? De doença periodontal. Deixa eu ver se, não sei se é esse caso que tem um vídeo. Deixa eu ver. É ele mesmo. Deixa eu ver se vai rodar o vídeo. Tá rodando. Sai travado para vocês, mas sim, perceba a mobilidade, né? Dá para perceber, dá para ver o vídeo com a mobilidade aí, né? Então, assim, mobilidade super considerável, né? O paciente já acho que vai ter os exames dele para a gente ver o quanto é que estava a hemoglobina glicada desse paciente, né? Então, assim, isso aqui, senso comum, né? Paciente diabético, comprometimento maior, né? Por doença periodontal, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso já, tá certo? Você tem, então, a bateria inferior desse paciente, isso é na arcada inferior, então vejam, né, que aqui na arcada inferior a gente tem necessidades cirúrgicas, né, necessidades endodônticas, realmente um paciente com muito necessidade de tratamento. Então tá aí, ó, tem uns periapicais, né, então vejam, né, quanto de absorção óssea horizontal esse paciente tem, né, então assim, realmente bem grave o caso, vejam, né, a superior, ó, a inferior tem um pouquinho mais de inserção, né, mas ainda permanece complicado, né, então assim, ó, molar com necessidade endodôntica, né, o paciente não tinha condição, não queria fazer endo, né, com indicada exodontia. Deixa eu ver se tem mais radiografias, tem não, né, então assim, caso desse, né, bem extremo, né, mas é um caso bem clássico de como a diabetes compensada vai demonstrar suas características orais, tá certo? E a gente, né, tem que, a partir daí, pegar um caso desse, a gente tem que planejar, né, e a gente tem que ter alguns parâmetros, né, para fazer um planejamento adequado para esse caso. A gente vai voltar para ele ainda nessa aula, a partir daí discutir. Então, tem dados da Federação Internacional de Diabetes, né, então, segundo em 2017, né, eles estimam que cerca de quase 9% da população mundial acima de 20 anos tem diabetes, né, então, assim, é uma proporção bem grande, né, então, assim, esse paciente vai chegar para o nosso consultório. Uma tabela lá da Sociedade Brasileira de Diabetes, né, aquele documento que o professor André mandou para vocês, né, então, assim, vejam que é algo que a gente sabe que é lógico, mas quando a gente vê, né, num gráfico, né, assim, quanto, né, a prevalência de diabetes, ela aumenta de acordo com a idade, né, então, assim, indivíduos acima de 18 anos, a prevalência é menos de 1%, mas com o passar da idade, né, olha como vai subir, então, pacientes acima de 65 anos, quase 25% a prevalência no Brasil, né? Então, significa mais ou menos que a cada 4 pacientes que acima de 65 anos de entrarem no seu consultório, mais ou menos um deles, a cada 4, um vai ser diabético. Então, assim, quem lida com essa população mais idosa, né, assim, um de vocês aí fazem muito bem, né, o serviço de home care, né, então, assim, a gente sabe, vocês sabem mais do que ninguém, né, que essa população mais idosa vai ter diversas doenças crônicas, né, e normalmente a diabetes vai estar lá, né, então, assim, essa prevalência é bem alta, né, não tem por onde a gente correr, a gente tem que conhecer bem o assunto. Né? Então, aqui são os tipos de diabetes, né, só para ilustrar, como eu falei, vou querer focar hoje no atendimento odontológico propriamente dito, nem estou com muita garganta para discutir muito, não é Covid, não, pelo amor de Deus, né, porque eu dei aula hoje de manhã, teórica, de 7h40 às 11 da manhã, hora tarde na clínica, né? Agora na clínica, na faculdade, a gente obrigatoriamente a gente tem que estar de face shield,
em qualquer ambiente que a gente tiver. Para entrar na clínica da faculdade, agora a gente tem que ficar sempre em 95 face shield, atendendo ou não. Então, passei a tarde, né, eu coordeno a clínica da integrada, passei a tarde falando, conversando, mandando os alunos, né, então, de máscara em 95, não escutava nada, aí fala mais alto ainda, e na minha escola local, estão maquiadas, então, assim, então vou tentar focar, né, no que é importante, apesar de que eu estou falando aqui besteira, não estou gastando minha voz, mas enfim, né, então aqui é a classificação da diabetes, né, então, assim, diabetes tipo 1, né, tem, dentro do tipo 1 tem tipo 1A, 1B, né, tipo 2, estacional, né, não vou focar nisso aqui, que vocês tenham visto nas outras aulas, se não viram, dever de casa, vamos estudar quais são as classificações etiológicas da diabetes, assim como as características, né, e, né, acho que é bem clássico, né, todo mundo já conhece, sede, perda ou ganho de peso, né, se for um paciente diabetes tipo 1, o paciente perde peso, se for tipo 2 vai ganhar, o paciente urina muito, fraqueza, infecção frequente, né, come demais, polifagia, né, e gosto sempre de salientar que às vezes a gente não lembra muito. A diabetes pode estar associada a uma hipossalivação, certo? Então, paciente com hipossalivação, a gente sabe, né, que vai trazer diversas outras complicações, né, entre elas, né, por exemplo, aumento do índice de cárie, enfim, né, então fiquem atentos, né, avaliem se o paciente tem hipossalivação, questionem se o seu paciente diabético descompensado, ele tem queixa de xerostomia, tá certo? Porque é uma característica clínica da diabetes, né. Valor de referência, né, então a gente sabe que para o paciente ter o diagnóstico de diabetes, ele tem que fazer pelo menos 2 exames em dias diferentes, né? E ele tem que ter a glicemia em jejum acima de 126 miligramas por decilitro, tá certo? Então, essa é para dar o parâmetro clínico para o diagnóstico de diabetes, né? Mas também se utiliza muito, né, hoje em dia, e a gente na clínica vai lançar muito, utilizar muito como parâmetro, né, o exame da hemoglobina glicada, né, então assim, na verdade o exame que a gente utiliza, né, é o exame da fração C da hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, ela tem 3 frações, ela é dividida em 3, hemoglobina glicada A, B e C. Então, a que a gente avalia, né, como um índice médio, né, da glicemia do paciente é a fração C, certo? É aí que a gente avalia. Então, a partir daí, a gente vai ter os parâmetros, a gente vai fazer o próximo slide, exatamente, né? Então, pacientes que têm a hemoglobina glicada, né? Então, assim, isso aqui é inadmissível que nós que fazemos PNE não tenhamos isso na cabeça. Isso aqui realmente é inadmissível. Quem ainda não souber isso de cor salteado, cale-se agora, né? E trate de, a partir de agora, decorar, porque não cabe nenhum especialista, paciente especial, né, não ter esses parâmetros na cabeça de glicada, porque a gente os utiliza muito, é o nosso principal parâmetro, né, no planejamento clínico dos nossos procedimentos, né. Então, pacientes com glicada abaixo de 5,7, né, é considerado como uma ausência de diabetes. Então, todas essas tabelas, pessoal, são lá daquele documento que o professor André mandou para vocês, da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, assim, salve aquele artigo, aquele documento que é bem importante. Pacientes que têm a glicada, né, nesse intervalo de 5,7 para 6,5, eles podem ser considerados como pacientes com pré-diabetes. Então, muitas vezes chega o paciente para a gente, doutor, tenho pré-diabetes. Então, é muito comum, por quê? Porque é um termo que os médicos realmente utilizam, né? Então, quando o paciente faz esse teste de glicada, e a glicada está nesse intervalo, nesse parâmetro. E a partir do momento que o paciente tem a glicada acima de 6,5, aí ele tem também o diagnóstico de diabetes, tá certo? Então, assim, o paciente com uma glicada de 6,5, é como se ele tivesse a glicemia em jejum, né, de 140, certo? E lembra, né, no outro slide a gente mostrou que o diagnóstico de diabetes são 2 exames seguidos com 126, né? Cadê? Tá aqui, ó. 126. Então, se a glicada for 6,5, na verdade ele tem uma glicemia em jejum em média de 140, certo?
Então, pronto, eu estava voltando para mais aí, ó. Eu gosto dessa tabela também, para a gente ter uma noção, né? Então, assim, pacientes com a glicada de 7, paciente com glicada de 7 é como se ele tivesse uma glicemia em jejum média de 154, né? E a partir daí a gente vai subindo, ó. Vamos colocar glicada de 9, 202, glicada de 12, como se fosse 300 quase a glicemia média, né? Então, assim, acho bem interessante essa tabela, né, da gente conhecer, para a gente ter uma noção realmente de como é que está o controle, né, da hemoglobina glicada desse paciente, do controle da diabetes dele. Então, quanto mais alta a hemoglobina glicada, né, os níveis de hemoglobina glicada C, mais descompensado está esse paciente. Então, vejam que, né, essa é uma figura que mostra, né, que aqui é o aumento dos valores de hemoglobina glicada, e aqui é o aumento do risco do paciente desenvolver alguma dessas doenças, né? Então, vejam que, a partir do momento que a glicada aumenta, o risco das doenças sobe, né? Então, vejam, então, assim, pacientes com uma glicada média de 11, vejam que o risco dele ter uma retinopatia é enorme, né? Em comparação, por exemplo, numa neuropatia periférica, tá certo? Glicado de 12, né? Então, assim, glicado de 12 sobe ainda mais, né? Então, assim, vejam que a partir do momento que essa glicada sobe, o risco dele ter as complicações clássicas da diabetes vão subir muito, né? De retinopatia, nefropatia, neuropatias periféricas, né? E de comprometimento renal. É totalmente, diretamente proporcional, certo? Assunto que também a gente sabe mais do que nunca, né? A questão de que a diabetes está totalmente, né, associada com infecção. Então, assim, a diabetes, ela está associada com a infecção porque, né, a gente sabe que algumas características vão acontecer a partir do momento que o paciente está com essa glicemia descompensada, né? Então, assim, primeiramente, a diabetes compensada, ela vai interferir na imunidade mediada por células, né? Então, assim, toda a questão do sistema imune do paciente vai estar comprometida, né? Porque toda essa imunidade celular não vai estar funcionando da forma que deveria ser, né? Além disso, né, a questão dos neutrófilos, né, que vão agir lá naquela ação inicial das infecções, né, ele vai estar com a sua quimiotaxia, né, e a sua fagocitose diminuída, né? Então, assim, mais uma vez, vai ser uma forma na qual o organismo do paciente diabético descompensado, ele não vai reagir da forma necessária frente a uma infecção, no momento de uma infecção aguda, por exemplo, né? Por quê? Porque o neutrófilo está lá comprometido, né? Ele não vai ser chamado para o local da infecção, né? A quimiotaxia não vai estar bacana e muito menos ele vai conseguir fagocitar, né, ali o agente infeccioso. E além disso também, né, vai ter vai ter uma ativação persistente, né, das células polimórficas nucleares, né? Então, assim, há toda uma alteração celular, uma alteração imunológica, quando o paciente ele tem, né, esse comprometimento, né, no controle da diabetes. E tudo isso pode interferir diretamente, né, no grau de focos infecciosos orais, pode comprometer, né, um pós-operatório nosso, pode comprometer, tipo, não coloquei aqui nessa aula, mas sim, tem alguns artigos que mostram que, relacionado a endo, né, pacientes com diabetes compensada, os pacientes, eles demoram ou não conseguem regredir lesões periapicais, né? Por quê? Porque toda essa resposta imune por células, principalmente, né, vai estar comprometida, né? Então, o paciente ele não consegue um reparo adequado, né? Então, assim, então isso é muito importante que a gente leve em consideração nos nossos planos de tratamento. Alterações vasculares, né, que o paciente diabético descompensado vai apresentar. Então, a gente sabe que o paciente ele vai ter um comprometimento da circulação periférica, né? Então, por isso que a gente sabe muito bem do pé diabético, né? Retinopatia, né? E a gente puxa lá para a parte intraoral na questão da doença periodontal, né? Então, a doença periodontal está totalmente relacionada também com essa microcirculação periférica, né? Então, vai ter também um aumento no nível de lipídios
formadores de placas de ateroma, vai ter um aumento da glicosização na parede celular do colágeno, né? Então, assim, a parede dos vasos vão estar comprometido, o colágeno lá vai estar comprometido, né? E vai ter uma proliferação de células lisas na parede vascular, né? Então, assim, vai todo esse comprometimento do sistema vascular, né? Vai fazer com que o paciente ele possa apresentar diversas complicações, principalmente complicações a distâncias, né? Em membros à distância, né? E no nosso caso, né? No periodonto. Começando a falar especificamente, realmente, de alterações orais propriamente ditas, né? Então, assim, alguns trabalhos mostram que pacientes com diabetes, aqui no caso, né, de diabetes tipo 1, tá certo? É diabetes tipo 1. Méritos 1. Então, o paciente ele pode ter hipoplasia e hipocalcificação do esmalte, né? Então, assim, paciente com diabetes tipo 1 que tem o diagnóstico, né, e fica descompensado bem jovem, né? Então, antes dos 10 anos de idade, né? Então, ele pode ter hipoplasia e hipocalcificação do esmalte, comprometimento do dorsal alveolar, pode ter um aumento da excreção de cálcio e de glicose na saliva, né? Então, isso que isso vai levar? Um aumento de cálculo, né? Uma possibilidade, né, do aumento do índice de cárie, aumento da acidez, da viscosidade, diminuição do fluxo salivar, mais uma vez, podendo levar ao quê? Aumento do índice do cárie. Então, tudo isso no paciente diabético descompensado. Se o paciente estiver compensado, nada ocorre. Xerostomia, né? Então, a gente já tinha falado em slides atrás, né? Questão da hipossalivação. O paciente ele pode ter xerostomia, ardor em língua, eritema, distúrbios na sensibilidade dos sabores, né? Na gustação. Então, assim, são características que o paciente diabético descompensado pode apresentar, né? Então, assim, a gente sabe que não necessariamente o paciente vai apresentar tudo isso, mas pode ser que ele tenha, sim, certo? Então, lá, que um trabalho, né, que fala da prevalência de cáries em crianças e adolescentes com diabetes tipo 1, né? Então, assim, uma revisão sistemática, né, e meta-análise, né? Então, um artigo bacana. E ele, né, mostra toda na metodologia dele, né, mas eu trouxe para vocês a conclusão, né, que sim, né, ele, através dessa meta-análise, né, ele chega à conclusão que pacientes com diabetes tipo 1, né, ele tem uma alta incidência global de lesões cariosas, tá certo, pessoal? Então, assim, se vocês tiverem pacientes diabéticos do tipo 1, foquem nisso, né, falem com a família, falem com os pais, né, ó, a literatura mostra que pacientes com diabetes tipo 1, como seu filho, como sua filha, apresentam, tem uma possibilidade muito grande de ter um aumento do índice de cárie. Então, assim, vamos focar em educação de saúde, vamos focar aqui na escovação, vamos focar em aprender a escovar bem, aprender a escovar depois das alimentações, porque vai ser muito mais provável que ele tenha lesões de cárie em comparação com outras crianças que não têm a doença, né? Então, assim, isso aí a gente trabalha com... quando a gente pega pacientes mais esclarecidos, ou até mais, se for pacientes que os familiares são da área da saúde, né, quando você passa a conversar com eles de igual para igual, mostrando artigos, né, aí a sua credibilidade aumenta mais, né, então, assim, trabalhos como esse são bem interessantes para mostrar para os familiares, né, o quanto vocês estão por dentro, cientes do que pode acontecer, e isso faz com que o paciente, a família cria um vínculo muito forte com você, né, veja o quanto você está preparado, conhece e não largue mais. Né? Já comentamos da xerostomia, né? Então, são uma característica que pode estar presente, né, nesses pacientes com diabetes compensada, né? Então, sim, pacientes consequências dessa xerostomia ou hipossalivação, né? Então, pacientes podem ter dificuldade de deglutir. Se ele utilizar prótese, né, ele pode ter essa dificuldade de adaptação, né? Que a gente sabe que nas próteses suportadas, principalmente, né? A gente tem essa necessidade da saliva estar ali, né? Fazendo essa lubrificação entre a mucosa e a prótese propriamente dita, né? Então, o paciente com pouca saliva, aí ele vai ter essa dificuldade, a prótese vai incomodar bem mais, tá certo? Xerostomia pode levar também a alteração de estado nutricional, né, desses pacientes, né, e também, mais uma vez, né, um aumento do índice de cárie.
E complicadores aí na questão da xerostomia, né? Então, idade avançada, né? Questão da polifarmácia, né? Então, a gente pegar um idoso, polifarmácia, com diversas comorbidades, tomando vários fármacos, e se for diabético tipo 2, a probabilidade dele ter xerostomia ainda é muito maior, certo? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso aqui, né? Então, assim, mais uma vez, né? Nós, né, eu estou tratando vocês como especialistas em PNE, né? Faltam alguns meses, né? Então, assim, mas o conhecimento já é de especialista. Então, nós, especialistas em PNE, a gente tem que ficar muito focado nessa questão da polifarmácia dos nossos pacientes idosos, né? Então, o paciente idoso, ele vai tomar aí medicação, vários fármacos, né? E a gente tem que ver as associações, né? Que pode interferir ou não. E paciente idoso, né, em polifarmácia, diabético tipo 2, a probabilidade de xerostomia é bem maior. O fumo está associado, né, à xerostomia, respiração bucal, né? Então aí a gente pega, fazendo um paciente idoso, né? Se for um paciente acamado, né? Um paciente internado, né? Um paciente com sedado, ou então sem um grau de comprometimento, um grau de consciência, né? É muito comum ele ficar de boca aberta, né? Com a respiração bucal. Isso, com certeza, vai fazer um ressecamento das mucosas, né? Tem que ficar atento, orientar a lubrificação. Café, radiação, né? Então, pacientes irradiados, né? Probabilidade de xerostomia, sabe mais do que ninguém. E doenças autoimunes, por exemplo, com acima de jovem, também podem estar causando essa xerostomia. Trabalhos também mostram que pacientes com diabetes podem ter essa modificação da microbiota oral, né? E essa modificação da microbiota oral faz com que ele tenha um aumento na possibilidade de infecção por cândida, né? E a partir daí, né, também ter a probabilidade da quelite angular, certo? Então, é muito comum da gente diagnosticar infecções fúngicas em pacientes com diabetes descompensadas. Deixa eu ver se vai ter um caso clínico agora. Tem esse, acho que tem outro. Então, assim, veja, né? Paciente portador de prótese total mal adaptada, né? A gente vê, né? A hiperplasia papilar inflamatória, né? Então, diagnóstico dessa lesão aqui, pessoal. Né? Hiperplasia papilar inflamatória, né? E paciente com diabetes, a hemoglobina glicada de 8,1, né? Então, assim, glicada descompensada. Então, é muito mais fácil dele desenvolver essa estomatite protética aqui, né? No caso, a hiperplasia papilar inflamatória, né? Que é causada por cândida, né? Devido a esse descontrole da diabetes, né? Então, se a diabetes tivesse compensada, ele não ia ter essa lesão, essa infecção? Poderia ter, né? A estomatite protética não aparece só em paciente diabético, pelo contrário, mas nesse paciente descompensado, a lesão, né, pode aparentar de uma forma bem mais gritante, né, como no caso que a gente vai ser agora, falei já. Então, aqui é a questão do tratamento com estatina, né, estatina do bochecho, 100 mil I, 4 vezes ao dia, eu gosto de prescrever por 14 dias, tem colegas que prescrevem por 7, enfim, eu prescrevo por 7 e peço para o paciente engolir. Pronto, tá aí, ó, esse paciente, outro paciente diabético, descompensado, paciente portador utiliza prótese total superior, então vejam, né, assim, paciente, né, com infecção fúngica, né, então vocês veem aqui, palato duro, né, assim, a parte anterior do palato duro nem está tão comprometida não, né, mas você vê, quando está começando a caminhar para o palato mole, ele passa a apresentar, então vejam, olha o palato mole do paciente, né, então assim, isso é bem claro, pessoal, de pacientes com comprometimento imunes, né, comprometimentos que facilitem o desenvolvimento de infecções. Nesse caso, esse paciente, ele era diabético, né, assim, ele não tinha nenhuma outra condição autoimune, ele não era imunossuprimido, era realmente portador de diabetes tipo 2 descompensado, tá certo? E ele tinha queixa de hipossalivação, ele tinha queixa de xerostomia. Então, assim, vejam que se fosse um paciente que não tivesse esse comprometimento, muito provavelmente essa infecção fúngica está limitada mais a palato duro, né? Limitada lá ao local que está em contato com a prótese total.
Mas aqui não, está indo caminhando lá para palato mole, caminhando para orofaringe, né? Então, assim, realmente uma apresentação da infecção cândida é uma apresentação não comum, né? Não mais incomum, né? Então, assim, como a gente comentou, né, a indicação do bochecho de estatina, né? Como eu falei, eu gosto de prescrever por 14 dias, né? Mas pode ser de 7 a 14, 4 vezes ao dia, né? E eu gosto também de solicitar que o paciente degluta a solução. Também podemos utilizar, né, o miconazol, né, que é o Bactarin gel, né? Então, assim, o paciente ele pode estar colocando lá ou na prótese, né, ou aplicando diretamente na lesão, 4 vezes ao dia, por 7 dias, né, nesses pacientes diabéticos tipo 2, com infecções fúngicas, intraorais e por associação por prótese. Então, vejam, então esse paciente, né, a gente fez a prescrição da anistatina e entrou com saliva artificial, né? Então, ó, depois de 14 dias, né, a diferença gritante, você vê que ainda tem um pouquinho aqui, né, mas comparado ao estágio inicial, assim, uma evolução, né, gritante, né, em 14 dias, né? Então, assim, utilização do antifúngico associado com saliva artificial. Já falamos da alteração periodontal com a diabetes, então mais um caso gritante, né? Então vejam, né, a presença de supuração pelo suco gengival, né? Um caso bem grave. Né? Olha a quantidade de cálculo, né? Então realmente bem gritante, né? Esse caso, né? A doença periodontal associada a uma glicemia descompensada. Então veja aí a radiografia panorâmica, né? Diria que a radiografia é ruim, né? A radiografia que nós tínhamos na UFC, né? Me informei com essa radiografia aí, era o que a gente tinha, né? Quando o aparelho de raio-x não estava quebrado. Então, olha, né? Comprometimento, né? Da área de absorção vertical, né? Horizontal, desculpe. Então, assim, aqui no caso, né? Essa bateria superior, né? Para mim, muito provavelmente, vamos planejar hoje, talvez vezes de tudo. Né? Inferior, né? Inferior a gente tem mais suporte, né? Olha esse central, né? Ó. Tá só em gengiva, não tem praticamente nem osso, né? Suportando ele, né? Então, assim, olha esse pré, né? Então, assim, realmente bem gritante a condição, olha os decisivos inferiores. Então, realmente, deixa eu ver se vai ter o exame. Pronto, tá aqui, ó. Vejam o valor de glicada desse paciente. Quase 14 a glicada, né? Então, assim, se aquela tabela que a gente colocou, uma glicada de 12, né? Era como se fosse uma semi-jejum de 3. Ah, não, tá aqui, ó. Semi-jejum, ó, quase 500. Surreal, né, pessoal? Altíssimo, né? E realmente condizente com o estado periodontal, né? E a gente sabe que também que a doença periodontal e a diabetes, né, aquela questão, né, da via de mão dupla, né, two-way pathway, né, ela tem muitos pacientes que não conseguem controlar a sua glicemia devido à infecção presente na intraoral, na diabetes, né, então, da doença periodontal. Então, a gente tem muitos casos que, no que a gente trata essa doença periodontal, né, o paciente ele realmente melhora esse controle glicêmico, né? Então, assim, muito provavelmente nessa glicemia de 14 ligada, né? Professor, Oi. o que eu tenho observado assim na minha clínica é que antigamente eu insistia muito em preservar aquele dente, sabe? Mas Aham. hoje eu já observei que quando aquele dente é eliminado, a condição geral do paciente muda totalmente, muito, mas é muito mesmo, assim. Você tira aqueles dentes principais, que são os focos piores, então o paciente melhora muito, é gritante, assim, que antes eu ficava insistindo nessa história de manter, de cuidar, sabe? Não, realmente, Luci, não vale a pena não. Dentes como esse, né? Então, assim, é um foco gritante de infecção, né? E o paciente realmente ele não consegue, a glicemia fica totalmente comprometida com essa quantidade de mediadores inflamatórios da doença periodontal num paciente como esse, né? Então, assim, realmente, né, tem casos que a gente tem que partir para ser realmente o menos conservador possível, né? E caso como esse, a gente tem que partir realmente para
para exodontia, né? Eu sou Ou seja, você como então, assim, periodontista, você fazia a raspagem primeiro antes da desodontia, é? comigo que foi? A Lucídia faz uma raspagem antes da exodontia, nesse caso aí? Não, se for isodontia, eu não vou fazer a raspagem antes, não. Faço isodontia e elimina na mesma hora. E meu professor de pério, ele pedia para fazer Eu não raspagem para sei, depois eu fazer. Diego, eu não faço. Então, agora, pronto, agora começou as coisas que eu queria, né? Então, assim, começar a discutir que eu, como eu estava falando, né? Isso aqui é um seminário, na verdade, não é uma aula, é um seminário e cada um tem a sua experiência clínica e todo mundo vai estar certo, ninguém vai estar errado, né? E aí a gente começa a ver pontos de vista diferentes, né? Então, por exemplo, né? Raspar ou não, a gente sabe que é bacana a gente, antes de fazer procedimento cirúrgico, a gente tentar diminuir a bacteremia nesse paciente, né, para que o nosso procedimento cirúrgico, né, tenha uma recuperação melhor, diminuir a possibilidade de infecção, né, tudo isso é condizente. Mas, ao mesmo tempo, já a gente vai ter um momento para isso, certo? Mas a gente vai discutir sobre antibióticos. Mas um paciente como esse, Professor, a porque gente nesse caso aqui, na hora que a gente for raspar, o dente já está esfoliando, não tem nem como raspar. Aí é verdade, isso é aquele dente que você pega assim, você faz a exodontia com a 5/6, né? E assim, né, como eu estava falando, né, casos como esse, a gente vai discutir já já, né, mas muito provavelmente a gente iria fazer esse caso com antibióticos, né, então assim, então já seria talvez uma justificativa, né, que a gente poderia dispensar, né, a raspagem, né, para exodontia. Mas, ao mesmo tempo, a gente poderia fazer a raspagem da boca todos os outros dentes, para a gente ver depois da raspagem realmente se qual dente iria ficar aí ou não. Tá entendendo? Então, Kilvio, é aquilo que eu disse, assim, não tem nada certo, nada errado. Se fosse eu falar da forma que eu faria, não sou periodontista, né, mas eu iria fazer esse caso com uma cobertura antibiótica e eu ia fazer a ESO direto, certo? É o meu caso. Mas, Isso. assim, quem fizer a raspagem para ter uma diminuição da bacteremia, para depois partir para a exodontia, também está totalmente correto. Eu só falei isso porque realmente os periodontistas, alguns, né, preferem fazer a raspagem para depois fazer a exodontia, né? Não, Eles mas acham um crime fazer exodontia sem fazer a raspagem previamente. é a questão de diminuição de bacteremia, eles têm toda a razão, na verdade, né? Mas aí a gente... Mas depende do caso. Esse caso aqui, se você for raspar, tá saindo o dente. Pois é. Então, assim, realmente essa é a discussão bacana, né? Assim, ninguém está certo, ninguém está errado, né? Realmente um ponto de vista. Então, assim, por exemplo, que na graduação, nossa na faculdade lá, a gente, né, antes de exodontia, a gente orienta que façam uma adequação do meio oral, a gente orienta se tiver muita cavidade aberta de cárie, fazer escavação em massa, botar ionômero antes de fazer as exodontias. A gente orienta tudo isso na graduação também, certo? Mas né, porque na graduação também a gente está doutrinando, né, os alunos, né, a gente está desde o zero, né, criando essa mentalidade, né, nos alunos, então tem que ser dessa forma, né, mas aqui a gente já está no nível acima, né, então a discussão já está no nível diferente no sentido de que a gente tem diversas saídas e todas estão certas, então assim, o dentista que quer fazer essa raspagem antes, aí ele está totalmente certo, né? Ele vai fazer uma cirurgia muito mais limpa, o risco de infecção dele pós vai ser muito menor, né? E ele está totalmente correto, né? Mas, assim, minha posição, eu iria fazer de outra forma, eu entraria com a cobertura antibiótica, faria as cirurgias, né? E acompanhando mais de perto o pós-operatório, né? Mas tá todo mundo certo. Belezinha, Kio? Pode me parar aí, viu, Kio? Beleza, beleza. Não deixa pra falar no final igual a aula passada, não, Kio. Fala logo, porque aí vai interagindo mais e eu lembro que eu tô falando com outras pessoas e não tô aqui só olhando pro computador. E dá um descanso pra minha garganta também, que a minha escola vocal estão pedindo arrego. Vamos lá. Então, assim, essa é uma revisão muito bacana, né? Não sei se é
Periodontal de 2000, enfim, é um artigo de 2019, eu acho, ou de 2020. Bem legal, tem naquele QR Code também, né? Então, assim, ele mostra que o risco, aqui, o risco de desenvolver doença periodontal aumenta de 2 a 3 vezes em pessoas com diabetes, em comparação a indivíduos sem doença. Então, assim, ó, bem definido, bem claro, se a pessoa tem diabetes, né, ele tem chance de 2 a 3 vezes mais de ter doença periodontal, certo? Isso é fato. Então, a gente tem que trabalhar muito com essas informações com os pacientes, né? Então, gosto muito desse quadro que eu compilei as informações do artigo, né? Então, veja, né? Então, pacientes com diabetes tipo 1, então, isso é algo que às vezes a gente não foca muito, certo? Isso aqui, ó, até eu mesmo, né, antes de montar essa aula, que eu montei, né, na verdade, essa aula, eu só atualizei algumas coisas para hoje, mas eu montei para um outro momento. Né? Então, assim, ó, pacientes com diabetes tipo 1, certo? Eles vão ter um aumento da prevalência de complicações de diabetes. Então, assim, quando ele tem as complicações da diabetes, no diabético tipo 1, a complicação é mais prevalente, certo? Mas veja isso aqui, ó. Não há evidências para avaliar o impacto da periodontite no controle glicêmico, né? Então, aqui, aquela história que a gente fala, né? Que se tratar doença periodontal melhora o controle glicêmico, né? Que a gente tem que fazer a pério para melhorar a glicemia do paciente. No paciente portador de diabetes do tipo 1, não temos evidências disso. Então, não é um fato, pessoal, certo? Não é uma verdade absoluta. Então, assim, a gente fala muito de paciente diabético, né? O controle trata pério e melhora a glicemia. Fala em geral, mas na verdade, pessoal, é a diabetes tipo 2, não a diabetes tipo 1, certo? Então, foquem nisso aí, nessa informação. Diabetes tipo 2, se ele tiver doença periodontal, ele vai ter um aumento da glicada, certo? Então, pacientes com diabetes do tipo 2, é fato, né? Se ele tiver doença periodontal, a glicada vai estar mais alta, então se a glicada está mais alta, a glicemia média dele vai estar mais alta e ele vai ter mais complicações, né? Então, as complicações vão ser mais significantemente piores, né, desses pacientes, certo? E pessoas que não têm diabetes, certo? Pessoas sem diabetes, se tiver doença periodontal, tem glicemia glicada, hemoglobina glicada aumentada, certo, pessoal? Pacientes com doença periodontal, sem diabetes, a glicemia em jejum vai estar aumentada também, tá certo? Então, o que vai acontecer? Pacientes com doença periodontal que não tem diagnóstico de diabetes, como ele vai ter um aumento da glicada e um aumento da glicemia em jejum, ele vai ter uma grande probabilidade, vai ter um aumento da prevalência de pré-diabetes. Né? Então, assim, muito provável ele vai estar dentro daquele intervalo. Lembra que a gente falou do intervalo da glicada, que está entre 5,8, acho 5,8 a 6,5. 6,5 seria o diagnóstico de diabetes, né? Então, assim, só o fato do paciente ter doença periodontal não tratada é muito mais provável que esse paciente avance para essa faixa de hemoglobina glicada entre 5,8 e 6,5 e faz com que ele entre nesse quadro de pré-diabetes, certo, pessoal? Então, assim, também o paciente tendo doença periodontal pode levar ele a desenvolver diabetes, certo? Assim, já é uma outra informação que a gente também pode trabalhar com o paciente idoso nosso, né? Então, assim, paciente, você tem diabetes? Tenho não. Pô, mas, putz, uma amiga, você tem uma doença periodontal aqui na gengiva bem considerável, bem alta. Então, assim, se a gente não tratar isso aqui, pode ser que mais já você tenha uma pré-diabetes e evolua para uma diabetes, pelo problema na gengiva. Então, se for, vamos tratar. Então, assim, tudo isso acaba valorizando, né, o nosso tratamento, informações como essa. Né? Então, assim, paciente de home care, né, sempre eu gosto de utilizar informações como essa, né, para criar um vínculo com a família, um vínculo com o paciente. Né? Então, se o paciente não tem nem diabetes, nós vamos aqui, ó, e tem que ficar aqui fazendo essa manutenção, sempre vindo aqui constantemente para fazer essa raspagem, porque se deixar essa inflamação gengival aqui, pode ser que não tenha diabetes agora não, mas pode ser que ele tenha, né? Então, assim, realmente e a família gosta dessas informações e acaba justificando os seus retornos, né? Então, assim, a gente
tem que ficar muito atento a informações como essa. Então, aqui, né, uma figura clássica, né, assim, questão da periodonto normal e periodonto paciente diabético, né, a questão do aumento, né, de mediadores inflamatórios, né, que de células inflamatórias, células plásticas, né, então, e tudo isso vai fazer com que tenha esse comprometimento do periodonto, né, então, que quadros também bem clássicos, né, da questão da diabetes, então, quadro A aqui do lado de lá, né, então, assim, a gente tem, ó, a diabetes não tratada, né, vai aumentar, vai ter aumento na bacteremia, aumento de mediadores inflamatórios, né, tudo isso faz com que o paciente tenha um estado sistêmico inflamatório, né, então, essa inflamação sistêmica do paciente vai fazer com que ele desenvolva uma resistência à periférica à insulina, tá certo? Então, esses mediadores inflamatórios lá da periodontite não tratada vai fazer com que ele passe a ter essa resistência à insulina, né? Então, essa resistência à insulina vai demonstrar em que no paciente? Aumentar o nível de hemoglobina glicada e exacerbação da diabetes. E a partir daí, esse paciente vai ter diversas complicações, certo? Então, assim, isso aqui é uma informação básica que a gente tem que ter, informação básica para a gente passar para os nossos pacientes, né? Então, aqui do outro lado é o contrário, né? Se você faz o tratamento periodontal, né? Diminui bactéria, diminui mediadores inflamatórios, vai ter uma redução no estado inflamatório do paciente, e isso vai fazer com que tenha uma sinalização na qual vai melhorar, né, a questão da resistência do corpo à insulina, e isso vai trazer o quê? A redução da glicada, melhor controle da diabetes, e o paciente não vai diminuir as suas complicações, né? Então, assim, isso aqui é super clássico, super bem definido na odontologia, mas tudo que é básico, clássico, banal, a gente tem que falar, não pode deixar de falar, porque tem que ficar realmente dentro da nossa cabeça. Que na demonstração do uso glicosímetro, acho que todos nós sabemos, né, utilizar, né, quem não tem na clínica é interessante ter, né, porque a gente vai, a partir daí, né, conseguir ter o controle do índice glicêmico dos nossos pacientes. Né? Então, assim, a gente não tem nem que se preocupar tanto, pessoal, né, assim, no nosso atendimento, quando o paciente está com uma glicemia elevada. A gente sabe que essa glicemia elevada vai trazer diversas complicações ao paciente, né? Mas são complicações que não são agudas, não são complicações que vão aparecer de uma hora para outra. Né? Então, assim, esse paciente normalmente ele vai estar aí por muito tempo, né, com essa glicemia elevada, né, às vezes ele nem percebe, né, quando vê, tem essas complicações, né, como retinopatia, complicações à distância, né, de membros inferiores, enfim, né, mas no nosso atendimento odontológico propriamente dito, a gente tem que ter muita preocupação com isso aqui, com a crise hipoglicêmica, né, então, assim, às vezes o paciente não se alimenta bem, né, para a nossa consulta, ou você fica muito tempo aí com um paciente na cadeira, né, esse paciente ele fez a dose normal dele de insulina, né, não se alimentou, ou você faz uma cirurgia, né, esse paciente, uma cirurgia extensa, faz uma mastectomia, o paciente fica sem conseguir se alimentar depois da cirurgia, e não tem uma adequação da dose de insulina dele, né, então ele não está bem alimentado, toma uma dose normal de insulina e a glicemia dele vai lá para baixo, né, inclusive a insulina, insulina não, né, a glicemia dele de 42, né, bem baixa. Então, pacientes com essa glicemia baixa, né, pode ter essa crise hipoglicêmica. Então, assim, pacientes com crise hipoglicêmica, uma crise hipoglicêmica no nosso consultório, né, é tenso. Então, assim, a gente tem que ficar atento aos sinais, né, que o paciente ele vai apresentar, né, quando ele pode estar com essa crise hipoglicêmica. Né? Então, assim, o paciente ele fica mais nervoso, fica ansioso, você começa a ver aquele suorzinho no bigode do paciente, né, aquele suor clássico de ansiedade, né, então você fica o suor com a camisa molhada, embaixo do braço, das axilas, suado, passa a ter taquicardia, né, então assim, eu sou super a favor dos nossos atendimentos, sempre estar com um oxímetrozinho de lado, né, a gente fica avaliando o paciente, é um consultório sempre uso, né, então assim, a gente pode
avaliar uma possível taquicardia, né? E se isso for evoluindo, a gente não for detectando, né, que essa crise hipoglicêmica está avançando, né? Você não está pensando que o paciente está suando, né, taquicárdio, ele vai começar, né, a estar de confusão mental, né? Vai começar a falar nada com nada, né? Ficar confuso e chegando a convulsionar. Então, o paciente pode ter convulsões na nossa cadeira, né? E, Deus o livre, evoluir para um coma. Então, assim, por isso que a gente tem muita complicação com uma possível crise hipoglicêmica. Então, é sempre interessante a gente ter no consultório, né, um soro glicosado, né, quando a gente vai atender um paciente diabético, né, então, um docinho, alguma coisa assim, né, para caso a gente perceba, né, o início dessa crise hipoglicêmica, né, que, somente nesse passo aqui, na ansiedade, a gente interfira, né, e já dê algo doce ao paciente para aumentar essa glicemia dele e ele não evoluir para essa crise hipoglicêmica. Né, então, pessoal, o que a gente deve fazer se a gente perceber que o paciente está evoluindo para uma crise hipoglicêmica? Né? Então, assim, parar o procedimento na mesma hora, colocar o paciente na posição semi-inclinada. Como falei, né, a questão do doce, né, algo à base de carboidrato, né, de absorção rápida, né, então, assim, particularmente, eu tenho um soro glicosilado, né, coloco debaixo da sublingual, né, normalmente tem uma resposta, uma reabsorção rápida, né, e só vai liberar ele do seu consultório quando você vê que ele está totalmente estabilizado, certo? E se o paciente estiver inconsciente, né, a gente ligar imediatamente, né, para o SAMU, né, para o serviço de emergência, né, porque esse paciente ele tem que ser levado imediatamente, porque ele corre, sim, risco de vida, tá certo, pessoal? Então, é importantíssimo que a gente identifique essa alteração no seu início, tá certo? Pessoal, vou só pegar minha água que acabou, eu vou só pegar aqui uma água, um segundinho, pessoal, viu? Porque a minha garganta tá brava. Um segundo. Obrigado, pessoal, pela espera. Tá. É difícil hoje, mas vai dar certo, vai dar certo. Certo? Então, né, comentamos as condutas, né, que a gente tem que ter numa crise hipoglicêmica. Então, quanto ao atendimento odontológico propriamente dito, né, então a gente tem que ter a gente pode tomar algumas atitudes, né, que são clássicas na literatura, né, então, por exemplo, né, a questão do atendimento na literatura fala muito das consultas pela manhã, né, então, assim, né, tem a ver, né, Diego, né, o consulta pela manhã, né, então, assim, normalmente, né, a insulina, né, ela atinge seu nível máximo de secreção, né, pela manhã. Então, assim, a partir do momento que o paciente está no nível máximo de secreção de insulina, né, ele teria nesse momento de manhã, né, a glicemia dele estaria mais baixa, né, então seria, né, um momento melhor para a gente fazer esse atendimento odontológico, né. Questão de redução de estresse, de ansiedade, né, então, assim, a gente sabe que esse nervosismo, né, frente ao atendimento odontológico que é tão comum, né, faz com que tenha um aumento da produção do cortisol, né, um aumento da produção de adrenalina, né, que isso tudo faz com que sejam, né,
tanto cortisol como adrenalina, essas seriam características, né, da gliconeogênese, né? Então, assim, vai ter uma nova formação de glicose, né? Então, o paciente ele vai ter um aumento da glicemia, né, no momento de ansiedade e de pico de adrenalina, certo, pessoal? O atendimento odontológico também é importantíssimo, a questão da instrução direta, né? Então, assim, o paciente ele tem que se alimentar normal antes do procedimento, né? E dependendo do nosso procedimento, principalmente se for procedimentos cirúrgicos, né? Questão de conversar com o médico, né? Às vezes o paciente ele tem, principalmente tipo 1, ele conhece tanto o corpo dele que ele mesmo às vezes consegue fazer essa adaptação da dose da insulina dele, né? Então, assim, como normalmente esse paciente, depois do procedimento cirúrgico, tem dificuldade na alimentação, vai mudar a alimentação, então ele adapta, né, a dose de insulina. Continuando sobre o atendimento odontológico, a gente vai agora para uma outra discussão que é também controversa, né, a questão da anestesia. Então, assim, anestesia, né, é algo que a gente vai estar sempre discutindo, né, na paciente diabético. Por quê? Porque a gente tem uma discussão grande, né, na questão da seleção do vasoconstrictor. Né? Então, assim, a literatura é bem controversa, né, nessa questão, né? Então, assim, né, o que tem a ver essa foto aí, né, de cara pulando de paraquedas, né? Que é justamente nesse momento, imagine a cara desse rapaz, né, o pico de adrenalina, né, que ele está nesse momento, né? Então, essa é a grande questão da seleção do nosso vasoconstrictor, né? Usar ou não anestésico com adrenalina, né? Então, assim, a adrenalina sempre vai ser secretada, né, quando o paciente está excitado, né, e quando ele está estressado. E o nosso atendimento odontológico, por si só, né, para a maioria das pessoas, né, é um fator estressante. Então, a adrenalina, como eu comentei no slide retrasado, né, ele vai promover a gliconeogênese, né, pela essa quebra do glicogênio. Né? Então, a gente vai, né, fazer essa pergunta, né? Então, assim, a gente vai usar anestésico que tem epinefrina, adrenalina, como vasoconstrictor, porque esse dia que você está dizendo aqui que a adrenalina vai aumentar a glicemia do paciente, então eu vou usar? Vamos lá, então vamos discutir, né? Ver o que a literatura fala, né? Então, assim, a gente tem que um trabalho, né? Avaliação comparativa da anestesia local com adrenalina, né, e sem adrenalina na concentração de glicose no sangue em pacientes submetidos a extrações dentárias. Então, esse é o título do artigo, né? Então, assim, a gente traz uma figura, uma tabela, né? O que essa tabela mostra, né? Então, assim, aqui são pacientes que, né? Os cachorros estão brigando muito aqui fora. Então, a gente tem tabela aqui, a coluna em azul, pessoal, são pacientes que fizeram a exodontia com anestésico sem adrenalina. E a coluna vermelha, pacientes que fizeram a cirurgia com anestésico com adrenalina. Certo? Então, aqui, ó, a primeira coluna é a glicemia antes da cirurgia. Aqui, a glicemia depois da injeção do anestésico. 10 minutos depois da anestesia e 20 minutos depois da anestesia. Então, vejam que, ó, a concentração sanguínea de sangue, né, nesse trabalho, mostrou que assim que ele fez a anestesia, então, assim, antes, né, estava aqui, ó, perto de 210. Certo? Logo quando anestesiou, você vê que quem usou adrenalina já subiu um pouquinho mais. E vamos logo passar para a última coluna. 20 minutos depois da anestesia, pacientes que fizeram anestésico com adrenalina, né, tiveram um pico, ó, de quase 200, por volta de 240 a glicemia, né? Então, saiu de 205, 210, né, então teve mais ou menos um aumento aí de 35, né, na concentração sanguínea. Um aumento considerável, né? Beleza. Então, tá aqui, ó, né, então, interpretação e conclusão desse artigo, né, então, anestésicos locais contendo adrenalina devem ser utilizados com cautela em pacientes com diabetes tipo 2, né? Porque a adrenalina causa supressão, né, da liberação de insulina. Então, esse artigo chega a essa conclusão, né? Então, assim, a gente tem que ter cautela ao utilizar
adrenalina. Beleza, vamos ver, nunca pegue, né, um artigo só com realidade, né, com verdadeiro. Tem mais outro artigo, né? Avaliação da glicose sanguínea em pacientes diabéticos tipo 2 submetidos à anestesia local com diferentes vasoconstrictores. Um outro artigo, né? Então, assim, esse artigo, o que ele mostra? Os vasoconstrictores avaliados não alteraram significantemente a glicemia sanguínea, nem a glicemia, né, nem a oximetria, o pulso, né, nem os batimentos cardíacos em pacientes com diabetes tipo 2 compensados, certo? Então, aqui é um outro trabalho que mostra que não teve alteração, né? Mudava o vasoconstrictor e não teve alteração significante. Então, já vai, né, uma resposta um pouco diferente desse daqui. Né? Apesar de que esse, se você for ver a glicemia, são pacientes que não são compensados, certo? E aqui são pacientes que ele fala que são pacientes compensados. Então, a gente já fica aí com o pé atrás. E aí, a gente usa ou não? Né? Então, cautela, né? Mas, assim, particularmente, Diego, eu uso. Normalmente, eu uso, tá certo? Não sei qual é a realidade de vocês, se vocês usam ou não um anestésico com adrenalina em pacientes diabéticos descompensados. Diego, vai aumentar ainda mais a glicemia do paciente. Cara, vai, mas assim, muito provavelmente, né, um paciente desse descompensado, já vai discutir, né, mas num paciente desse descompensado, muito provavelmente eu vou estar fazendo procedimento com antibiótico, certo? Muito provavelmente esse paciente, ele já passa o dia todo, né, com a glicemia lá na altura. Então, assim, é a minha visão, né, minha visão de Diego, minha forma de interpretar, certo? A glicemia desse cara já está alta toda hora. Então, assim, não vai ser aquele aumento pontual durante o procedimento, durante a ação do anestésico, que iria trazer um comprometimento muito severo para esse paciente, certo? Então, assim, tem procedimento, principalmente se for procedimento cirúrgico, a gente sabe que a adrenalina faz toda a diferença com o vasoconstrictor, em comparação, por exemplo, com a epinefrina. Então, assim, eu uso adrenalina, certo? Com um procedimento mais simples, né? Então, assim, anestesiar para um isolamento, sei lá, né? Então, assim, beleza, usa uma pilocaína, né? Mas para procedimentos mais invasivos, em pacientes com glicemia descompensada, Diego, utilizo adrenalina, certo? Então, assim, não sei qual é a realidade de vocês, qual é a conduta de vocês, mas eu acredito que, né, cada um tem seu ponto de vista e todo mundo não deixa de ter sua razão, certo? Então, vamos lá, continuando a questão que a gente vai ter que sempre avaliar também, os níveis de risco dos nossos pacientes, né? Então, a gente sabe que cada vez que essa glicemia, sempre que possível, né, vamos sempre utilizar a glicemia glicada como parâmetro, a gente sabe que é um parâmetro. A glicada dá mais ou menos um controle médio de 120 dias, né, do paciente, né? Então, assim, a gente pode confiar muito mais na glicada do que na glicemia em jejum. Jejum é aquele exame que a gente sabe que o paciente com diabetes pode enrolar a gente, né? A gente vai fazer o exame de sangue, marca o exame para sexta-feira, passa a semana sem comer açúcar, faz lá, dá a glicemia em jejum bem baixinha. Mas a glicada está lá nas alturas, né? Então, assim, o paciente diabético, né, lembra que o açúcar é quase que uma droga para ele, né? Então, assim, realmente ele tem muita dificuldade de não comer o doce, né? Então, assim, então ele vai, às vezes, querer enrolar a gente. Então, a gente tem que utilizar como parâmetro para nível de risco, né? A questão da glicada, né? Então, assim, a gente vai classificar os nossos pacientes como paciente de baixo risco. Paciente que tem a glicada abaixo de 7, tá certo? Então, o paciente que tem a glicada abaixo de 7, ele tem um certo controle metabólico adequado, tá certo? Então, esse é um paciente de baixo risco. Paciente de médio risco, é aquele que tem a glicada entre 7 e 9, certo? Então, assim, esse é um paciente que ainda não tem muita complicação da diabetes, não. Mas ele tem um risco mais aumentado,
E a gente tem um paciente já grave, bem complicado, que é o paciente de alto risco, tá certo? Então, esse paciente de alto risco é aquele que tem glicado acima de 9. Imagina aquele caso que a gente mostrou da doença periodontal lá, que o paciente tinha glicado de 13,9, né? Então, aquele ali é uma bomba relógio, né? Mais alto risco não, né? É risco estratosférico, né? Então, assim, esse é um paciente que vai começar a estar apresentando as complicações clássicas da diabetes, né? Então, assim, retinopatia, neuropatia, comprometimento, né, de microcirculação, né? Então, esse é um paciente de baixo risco. Então, a gente vai, para os nossos planejamentos odontológicos, a gente vai levar em consideração esse nível de risco, tá certo, pessoal? Então, a gente vai levar em consideração, lá na frente a gente vai fazer a discussão sobre antibiótico, né? Mas sempre leva em consideração esse valor. Se o paciente tiver glicemia glicada acima de 7, a gente já fica de orelha em pé, que é um paciente de médio risco, tá certo, pessoal? Então, tá aí, né? Então, pacientes que têm esse parâmetro, né, acima de 7, né, a gente vai ficar atento a eles. Paciente de médio e alto risco. Então, pacientes que têm controle regular diabético, né, a gente vai, como agora, fazer a discussão. A gente vai utilizar antibiótico ou não para esses pacientes, tá certo? Então, assim, vai ter colega que vai dizer para você que, se a glicada está acima de 7, eu sempre vou utilizar antibiótico, certo? Então, assim, tem colega que vê dessa forma. Professores nossos, né, tem essa conduta, tá certo? Glicemia glicada acima de 7, antibiótico. Beleza. Eu já gosto de racionalizar um pouco mais e vai ser isso que a gente vai tentar discutir hoje, certo? Então, vamos lá, vamos trazer aquele caso, né, que a gente mostrou. Doença periodontal grave, vai ter reabsorção horizontal, dentes só suspensos, quase voando, né? Então, assim, esse era um paciente com a glicada de 9,2, certo? Então, vamos usar antibiótico para ele? Vamos utilizar a amoxicilina? Se sim, como é que você vai usar esse antibiótico? Vai usar uma hora antes? Vai usar antes? Um dia antes? Vai continuar depois do procedimento? Não vai continuar depois do procedimento? Então, vejam que nós temos diversas possibilidades, certo? E quais são os parâmetros que a gente vai utilizar para chegar a essas conclusões, né? Então, assim, vamos começar a discutir, né, o uso de antibiótico em pacientes de médio e alto risco, pacientes com controle metabólico médio ou ruim, né? Como é que a gente vai chegar à conclusão de que a gente deve prescrever amoxicilina ou não para esses pacientes antes dos nossos procedimentos, né? Então, vamos mais uma vez procurar os artigos, né? Então, assim, tá lá, fatores de risco de infecção pós-operatória em pacientes com diabetes. Então, o que esse artigo fala para a gente? Então, aqui, ó, né? O nível de incertezas, né, e falta de evidência qualificadas sugere que mais estudos bem definidos devem ser realizados, né, para quantificar de uma forma acurada, né, a incidência e o risco de infecções e complicações em pacientes com diabetes. Então, assim, esse é um artigo que fala que, né, tem uma pouquíssima qualidade de evidência científica que comprove que pacientes com diabetes têm um risco maior de infecção após procedimentos odontológicos, né, cirúrgicos, né? Então, assim, esse é um artigo que está dizendo que será que a gente precisa mesmo de antibiótico? Porque os trabalhos que existem não são tão bem definidos, né, que comprovariam que esse paciente vai ter uma infecção pós, né? Então, se a gente não tem comprovação que vai ter infecção pós, será que a gente tem que utilizar antibiótico, né? Então, assim, já é um artigo que é mais pé atrás. Vamos lá, né? Outro artigo de revisão, diabetes e a saúde oral, né? Então, tem aqui, ó, coloquei para vocês aqui marcado, né? Apesar de não ser indicado, né, em infecções dentais associadas a diabetes, antibióticos podem ser necessários em casos severos.
especialmente em emergência, em situação de emergências, onde o índice, o controle glicêmico é pobre. Então, assim, então, esse artigo de revisão já fala que pacientes que têm um controle glicêmico pobre, né, então vamos botar lá, né, que ele não é um controle, uma glicada acima de 7, a gente pode ter a necessidade do uso de antibiótico, sim, certo? Beleza, né? Então a gente já teve um artigo que era mais para trás, e agora a gente tem uma revisão que afirma que a gente acaba tendo que utilizar antibiótico, sim. Vamos continuar a discutir, né? Vamos lá, advogado do diabo, né? Tem os dois lados aqui. A relação do controle glicêmico com a extração genetária, né? Então, em conclusão, né, nesse estudo, né, cego que eles fizeram, não houve diferença, né, na epitelização após a extração e também no reparo, né, na cicatrização, entre pacientes com diabetes bem controladas e diabetes com controle pobre, controle ruim. Então, um artigo que diz que não teve diferença estatística, tanto na epitelização como na cicatrização, de extrações em pacientes com controle da diabetes, pacientes compensados e pacientes descompensados. Então, é um artigo que não defenderia, né, um antibiótico para a gente utilizar para evitar uma infecção pós-operatória. Vamos lá. Graça é artigo, né? Então, assim, a diferença das nossas aulas da graduação, que a gente mostra o livro, né? Aquela coisa bem clássica, e aqui a gente está, especialização é artigo. Então, vamos lá. Associação entre parâmetros imunológicos, controle glicêmico, né, e complicações após extração em pacientes com diabetes tipo 2, né? Então, vamos lá. Apesar de que pessoas com diabetes tipo 2, né, podem ter comprometimento na função dos neutrófilos, esse estudo revela, né, o resultado desse estudo revela, né, que ter essa condição, né, que a diabetes não foi associado com o aumento do risco de complicações pós-operatórias. Então, mais um artigo que fala que, apesar de que a gente sabe que o paciente diabético, né, tem um comprometimento na função dos neutrófilos, né, que esses neutrófilos vão ser primordiais, né, nesse momento inicial pós-operatório, não houve uma associação, né, de complicações pós-operatórias. Vamos lá, mais uma revisão, manifestações orais, tratamento odontológico na diabetes, né? Então, lá, considerações no tratamento do diabético, né? Cobertura antibiótica. Pacientes com controle pobre, né? Tem um risco de complicações, então, irão requerer terapia antibiótica suplementar. Pronto, mais um artigo agora falando que tem que usar antibiótico. E agora, né, vocês estão fazendo essa carinha, né? Aí, e agora, Diego, né? Um de artigo diz que não precisa de antibiótico, outros artigos falam que precisam e a gente fica nessa, né? Não sei o que eu faço, né? E aí, qual vai ser, né? Então, pessoal, né? Então a gente tem que usar esse fármaco aí, né? Na verdade, tem que fazer essa prescrição. A gente tem que usar o bom senso, né? E isso é muito difícil na odontologia, né? Bom senso, mas especialistas como a gente em PNE, né? A gente consegue, né? Matutar bem, observar tudo que o paciente nos mostra, né? Todas as suas características e, né? Voltar para aquele quebra-cabeça, né? E a partir daí chegar numa conclusão, né? Da necessidade ou não do uso do antibiótico em paciente diabético descompensado, né? Então, num caso como esse, vamos utilizar o bom senso. Mas, Diego, bom senso é muito amplo, né? Que diabo é bom senso, né? Então, concordo, né? Bom senso, né? Para um, né? Não vai ser bom senso para outro, né? Que é bom é um adjetivo que é super variável, né? Entre os indivíduos e aqui no nosso caso entre dentistas. Então, vamos atrás de parâmetros, né? Para o que seria um bom senso?
Então, primeiro, para começar, vamos avaliar o nível glicêmico, né? Então, o que seria avaliar nível glicêmico, né? Vamos ver o controle do paciente. Se o paciente tem um controle adequado da diabetes, ele tem um risco, uma classificação de risco médio, ou ele tem uma classificação de risco alto, ele está descompensado. Então, né, que hemoglobina glicada. Se a glicada está maior do que 7, opa, vamos ficar atento, né? Então, assim, glicada acima de 7, o paciente está indo para estar descompensado. Então, assim, então, a gente acabou de avaliar o índice glicêmico, né? Então, assim, esse caso desse paciente aqui da foto, né? O glicado dele estava 9 e tanto. Então, o glicêmico está alto. Beleza, a gente já tem um parâmetro. A gente já começou até a letra B do bom senso. Outros parâmetros. Foco infeccioso oral. Qualidade da higiene oral. Esse paciente higieniza bem a boca? Ele tem muita placa? Ele tem muita doença periodontal? Ele tem vários dentes para fazer exodontia? Ele tem muita infecção? Não, digo, esse é um paciente que a glicemia, a glicada dele está alta, mas ele escova bem os dentes, não tem resto radicular, né, e tem uma gengivite, não tem nem periodontite, não. Opa, é um paciente que, então, assim, é um paciente que não tem muito foco infeccioso. É um paciente que ele tem uma qualidade de higiene oral bacana. Já utilizar antibiótico para ele? Será? Mas se for um paciente como esse da foto, né? Doença periodontal, né? Dente, tudo mole, mobilidade, sem inserção óssea. Paciente que não tem um hábito de higienização. Então, assim, você vê que é um paciente que tem muito foco e a qualidade general péssima. A gente vai passar antibiótico para ele, já é uma balança começa a pender para o antibiótico. Quando o paciente está com nível glicêmico descompensado, tem muito foco infeccioso e não consegue higienizar bem a boca. Esse paciente, ele tem outras comorbidades? Esse é um paciente que tem alguma doença, é um paciente que tem comprometimento renal, é um paciente que tem uma outra doença autoimune. Se ele tiver alguma outra comorbidade, a balança começa a pesar também para o lado do antibiótico, né? Então, assim, o bom senso, a palavra bom senso está começando a ficar mais clara para a gente, né? E o outro parâmetro que a gente vai utilizar, qual é o tipo de procedimento que você vai fazer? Vai ser uma raspagem supra? Será que é um paciente que tem comorbidade diabética, hipertenso? Tem alguns focos infecciosos, não tem uma higiene boa da boca, mas tu vai fazer só uma raspagem supra. Tu vai fazer um antibiótico. Você vai fazer um paciente que é diabético, é descompensado, tem os 4/3 molares para tirar, escova bem a boca, mas você vai fazer os 4/3 molares ao mesmo tempo. Vai fazer ostectomia. Opa, o tipo de procedimento aqui já é outro. Será que você vai fazer um antibiótico, mesmo ele não tendo, higienizando bem a boca, né, não tendo outra comorbidade? A minha balança já penderia para o antibiótico, para esse paciente que não tem foco, limpa bem a boca, não tem comorbidade, mas tu vai fazer os 4 dentes, ele tem um índice glicêmico alto, e você vai fazer os 4 dentes com ostectomia. Minha balança tem para o antibiótico, balança do Diego, né? Quantidade de procedimentos, da mesma forma, vai ser uma ESO, vão ser várias ESOs, vai ser uma raspagem supra, né? Vai ser um acesso, vai abrir 4 dentes no mesmo procedimento. Então, assim, quantidade de procedimento, então, vai estar aí completando o nosso bom senso, né? Então, assim, se o nível glicêmico estiver abaixo de 7, a gente não precisa mais nem avaliar os outros, né? Na minha mente, né, assim, eu normalmente não entraria com antibiótico. Mas se a glicemia estiver acima de 7, na glicada, a gente começa a formar o bom senso nisso. O paciente tem mais foco infeccioso, o paciente higieniza bem ou não a boca, tem outras comorbidades, e qual procedimento odontológico você vai fazer? Quantos procedimentos você está planejando?
Então, a partir daí, a gente vai chegar à nossa conclusão e aí a gente vai tomar essa decisão. Vamos fazer o procedimento sem antibiótico? Vamos fazer uma profilaxia, a gente vai dar um antibiótico 1 hora antes. Profilaxia ou dose de ataque, né? Vocês queiram. Ou se a gente vai fazer uma cobertura antibiótica, vamos começar esse antibiótico antes, 1 dia antes ou 1 hora antes, e mantém por 7 dias fazendo a terapêutica antibiótica. Então, assim, a gente tem muitas saídas, tá certo? Então, assim, mais do que nunca aqui é algo que não é receita de bolo, certo? Então, a gente vai trazer aqui para ilustrar um caso de vocês, né? Um caso da nossa clínica, né? Um caso que você... Diego, Oi. hoje, na aula do André, ele falou em dose de ataque, certo? E aí até a Manu e a gente estava conversando, recentemente eu tive que dar uma aula sobre isso, e eu procurei muito sobre dose de ataque, e realmente eu não vi mais nada, assim. Recentemente eu falo de profilaxia ou de cobertura, não é isso? Exatamente, então, por isso tanto que eu coloquei aqui de profilaxia nesse slide, né? Aí ficou aquela discussão e até a Manu perguntou para ele se ele ainda usava dose de ataque, ele disse que sim. Só que aí eu disse, não, eu vou ver com o Diego, porque não, para a gente montar essa aula, eu e ela, a gente olhou vários artigos e os que ainda falavam de antibiótico falavam sempre ou de cobertura quando, se possível, começar um pouco antes, ou de profilaxia mais cobertura. Exatamente. Então, assim, realmente a gente, quando você puxa a literatura, né, até para embasar mais, né, quando a gente vai dar aula, né, a gente tem que realmente embasar mais na literatura. Então, realmente, por isso que eu coloquei aqui, né, a profilaxia, né, mas, ao mesmo tempo, apesar de estar no slide de profilaxia, eu também comentei, profilaxia ou cobertura, ou dose de ataque, porque é algo que está muito enraizado entre os profissionais que fazem PNE, né? E é algo assim, e como essa questão do atendimento odontológico ao paciente diabético, né, é algo que é muito clínico, né, então assim, você vê que os artigos que eu trouxe, né, todos, um pende para o lado, outro pende para o outro, então assim, não é uma realidade absoluta, e normalmente as pessoas acabam tendo sucesso, porque assim, você faz uma cirurgia limpa, né, normalmente, né, nós somos, quem faz PNE, normalmente é um profissional que é mais cuidadoso, né? Então, assim, a gente acompanha mais o nosso paciente. Então, assim, realmente, nosso índice de complicação pós é menor. Então, assim, então fica aquele hábito de dose de ataque e continua dando certo, né? Então, fica enraizado na nossa cabeça e a gente acaba não mudando tanto. Mas, quando a gente passa atrás para correr da literatura propriamente dita, para a gente poder embasar uma aula assim, né? A gente acaba caindo na profilaxia mesmo, né? Então, assim, mas não vou mentir para você que várias vezes prescrevo uma grama de amox antes, né? Então, assim, a galera nem diabética propriamente dito, mas a galera da cirurgia, né? Então, assim, aquela receita básica deles antes de cirurgia, assim, entra com 1 grama de amox, dexa, mesolida, né? Então, assim, é algo que muitos profissionais fazem, dá certo clinicamente, eles têm sucesso, né, e acaba ficando no senso comum dos colegas, né, mas realmente, quando você vai procurar uma literatura para embasar o uso de... Até achei uma revisão, revisão não, uma meta-análise, sabe? Que falava sobre, porque a aula que a gente ia dar era para a UPA, então era para emergência, né? Falava sobre o uso de antibiótico nesses procedimentos emergenciais. E aí era bem enfático o resultado. Se fosse emergencial, você não, paciente desconhecido, usasse o remédio, né? Usasse a profilaxia. Mas nem nessa eu vi nada citando sobre dose de ataque. Nada. Pois é, porque assim, essa questão do antibiótico, né, antes do procedimento, né, com o paciente descompensado, diabético, né, era uma decisão muito clínica, né? Não era uma decisão científica, né? Tinha aquele senso comum que o paciente diabético tem uma possibilidade de infecção, isso é fato, né? Mas não tinha muito estudo na otologia, mas pelo medo de ter infecção, a galera entrava com antibiótico, fazia dose de ataque, o sucesso vinha, né? E acaba meio que virando
uma verdade, né? Mas realmente para embasar para uma aula, né? Assim, é difícil segurar, né? Apesar de que clinicamente acaba tendo sucesso também, certo? Mas realmente a Entendi. literatura tem mais a profilaxia. Certo? Então, aqui a gente tem o caso da Arine, né, Arine? Não sei se a Arine ainda está aí, né? Mas ela fez esse caso, eu não acompanhei o exame inicial, mas acompanhei no dia que as meninas operaram, né? A Arine e a Milena, né? Então, né, que o paciente que, se não me engano, foi encaminhado, né, da especialização de prótese, não foi, meninas? Para vocês, paciente diabético descompensado, né, para fazer a adequação oral que foi planejado, né, com vocês para fazer isodontia de todos os dentes. E no mesmo dia, no mesmo sábado, o paciente ia mudar de clínica para o lado da prótese, né, e ia fazer uma prótese total imediata, né. Então, assim, né, vejam aqui, né, já a questão da reabsorção oral, a reabsorção óssea horizontal, né, então, assim, justificando, né, essa questão da isodontia. Lembro que no dia do procedimento que eu estava lá, né, a gente já viu essa alteração aqui na mandíbula, né, a gente sugeriu que eles não fizessem a instalação, né, nesse momento da prótese inferior, né, mas, né, então, assim, quando eles vieram, se eu estiver falando alguma coisa errada aí do caso, meninas, por favor, me corrijam, né, então, assim, o paciente veio num mês, né, vocês fizeram o exame inicial, solicitaram os exames de sangue, né, e o paciente voltou no outro módulo, né, com o exame, né, então, assim, vocês não tiveram a oportunidade, né, de conversar, de avaliar antes, para a partir daí decidir ou não, né, de como seria a conduta do planejamento desse caso, porque o paciente ele só chegou a trazer para vocês os exames no retorno, né, no sábado de manhã, né, lembro mais esse caso foi no sábado pré-pandemia, né, dia 13 de março de 2020, né, depois disso tudo mudou, lembro demais, né, na outra semana foi o feriado de São José, que a gente entrou de lockdown e a gente vive esse terror que a gente vive até hoje. Então, assim, então as meninas tiveram acesso ao exame de sangue, né, só nesse retorno. Então, não deu para fazer um planejamento prévio. Foi. A Manu não está conseguindo entrar, que a internet dela está só caindo. Ela está perguntando se você vai deixar essa aula em algum lugar. Eu estou gravando ela, depois eu coloco, eu subo e mando o link, tá bom? Tá bom, obrigada. Tá tranquila. Aí, tu só me lembra, Elvia, porque eu tô com a cabeça doidinha. Não vou lembrar assim não, mas tá gravando aqui, pode ficar tranquila, tá bom? Então, né, aqui tem os exames hematológicos, né? Então, assim, série vermelha, nada digno de nota, né? Série branca, né? Ecograma ok, né? Nada demais. Né, a gente tem, assim, alguma... segmentados um pouco embaixo, mas nada assim gritante, né? Plaquetas, valor bacana. A gente continua a avaliação, né? TP, TPP, show, sem problema para a nossa cirurgia. E quando vem aqui, ó, glicemia, né? Glicose em jejum, 143. Opa, beleza, diabetes compensado, mas não tá tão gritante, né? Assim, se a gente tivesse só nesse parâmetro de glicemia em jejum, 143, ok, né? Assim, com paciente com diabetes, com diagnóstico de diabetes tipo 2, mas quando a gente vem, né, a importância da gente ter a glicada, né? Então, o resultado de 9,8 a glicada dele, né? Então, assim, glicemia média estimada 200. Então, vejam que no momento do exame, né, ele pode ter parado de se alimentar uns dias antes do exame, a glicemia baixou um bocado, né? Mas quando a gente vê a média, né, que a glicada nos dá, ó, lá em cima, 234 a glicemia média estimada, né? Então, glicada de 9,8. Então, aqui, lá o nível de risco, nível elevado, nível alto, né? Então, controle metabólico pobre. Então, controle metabólico pobre, então vamos lá, né? Na nossa fórmula do bom senso, né? Vou botar aqui. Fórmula do bom senso. Primeira, né? Glicemia. Glicemia pobre, né? O controle pobre, glicemia lá em cima, quase 10. Vou botar 10 aqui, glicada. Beleza, né? Então, na
começa a pender para o antibiótico, né? Foco infeccioso oral, nem precisa nem falar, né? Isso aqui, essa doença periodontal aqui, foco infeccioso, né? Sim. Higiene oral, né? Assim, para o paciente chegar, né? Assim, apesar a gente sabe que a glicemia elevada, né, comprometeu muito aí, né? Mas para também ter um comprometimento desse, né, periodontal, a higiene não é legal, né? Então, vou botar aqui mais ou menos, né? Mas, continuando. Tipo de procedimento. Exodontia, né? Cirurgia. Opa, né? Procedimento cruento. Quantidade de procedimento. 6 exos. Muita coisa, né? Então, ó, aqui a nossa balança pendeu, pelo menos a minha, né? E eu acredito que a de vocês também, né? E das meninas pendeu dessa forma, né? Então, assim, pendeu totalmente para o uso de antibiótico, né? Porque glicemia descompensada, né? Paciente com infecção, não higieniza bem, vai fazer cirurgia, e ainda cirurgia de 6 dentes, meu amigo, isso aqui, a possibilidade de infecção pós é grande, né? Então, aqui a gente entrou com antibiótico. Só que as meninas, né, tiveram acesso a esses exames somente no dia do que estava planejando o procedimento. Então, sim, fica difícil delas fazerem, né, Tá aí, ó, a gente falou de dose de ataque, a gente fez, né, a gente falando que, né, mas foi feito dose de ataque. Eu acho que foi eu que orientei mesmo, né? Então, assim, como tô falando, para montar a aula é profilaxia, mas o senso comum acaba acontecendo. Então, assim, não lembro se fui eu que prescrevi, mas eu estava num dia, né? Então, assim, se não foi eu que prescrevi, eu fui conivente, né? Mas a gente fez dose de ataque, acho que foi isso, né? Se a Milena ou a Arine tiver aí, me corrijam, assim, mas eu acho que a gente fez isso. Então, não foi prescrita a cobertura antes, né? Porque as meninas não tinham acesso ao exame hematológico, né? Só teve acesso no sábado de manhã. Então, foi feito o antibiótico 1 hora antes e depois foi mantido, né, como terapêutica cobertura, né, ou então terapêutica antibiótica propriamente dito, por mais 7 dias, né, e a partir daí a gente tem fotos do procedimento? Não tem. Então, assim, esses eram os dentes, né, veja, né, que é a supuração aqui também, né, ó, opa, supuração subgengival, né, então, assim, foco infeccioso, fato, né. As meninas fizeram a exodontia na arcada inferior, os alvéolos, né? Tudo bem direitinho, cirurgia bem feita, limpa, suturada, né? Esse paciente foi para a prótese, né? E fizeram a prótese total imediata dele, né? Se não vi mais depois, né? Porque aí começou o caos, né? Da pandemia, a gente ficou vários meses, né? Sei lá, a gente ficou 5 meses sem ter clínica, 5, 6 meses, sei lá. Então, assim, não sei se as meninas ainda têm o controle desse paciente, né? Mas se qualquer coisa, se eles ainda tiverem o telefone, né? A gente pode ligar para eles na próxima clínica, né? Chamar de volta para ver como é que tá, né? Que é interessante para vocês verem, né? O pós dos tratamentos de vocês, né? Então, mais um pós desse de mais de 1 ano seria bacana, né? Então, fazer um protocolozinho, que isso aqui é um protocolo do professor Fabrício, que ele sempre gosta de utilizar e aí copiado mesmo na cara dura do professor Fabrício, né? Então, assim, pacientes com diabetes, né? Então, o que ele gosta de avaliar, né? Então, assim, inicialmente, né? História médica, ver qual é o tipo de diabetes que ele tem, tipo 1, 2. Não falei praticamente nada de diabetes gestacional hoje, né? Mas sim, a gente comentou de gestante no módulo passado, né? Então, a gente já discutiu sobre isso. A associação com doenças cardiovasculares, né, que a gente falou do quebra-cabeça das comorbidades, né, então, normalmente, o paciente diabético, ele pode ter um comprometimento cardiovascular, né, normalmente ele vai ser hipertenso. A gente tem que fazer um H, mas é hipertenso, pessoal, não vou desenhando, escrever não, que eu tô legal para escrever hoje, não. Exame clínico litoral, né, então, assim, ver a questão do comprometimento pulpar, principalmente doença periodontal, e a gente viu também da possibilidade de lesões de tecido mole, principalmente lesões, né, associadas a infecções fúngicas.
né? Pronto. Aqui, ó, candidíase, né? Então, acabei de estar rabiscando lá, mas tem aqui embaixo, né? Infecções fúngicas, xerostomia, que nós discutimos também, né? E a doença periodontal. Importantíssimo, pessoal, a avaliação radiográfica, né? Então, panorâmica, serografia é banal para esses pacientes. O paciente de consultório de vocês, solicitem a serografia, né? Porque a gente tem que avaliar essa doença periodontal, possível doença periodontal desse paciente, né? Então, se a gente tiver contato com o médico, né, do paciente, né, então vamos conversar com ele, né, vamos planejar juntos, fazer uma cartinha para o médico, falar o que a gente viu, o que a gente encontrou para o nosso planejamento, né, então, e a partir daí a gente vê, né, assim, quanto esse paciente já descompensou, se ele teve internações, né, e a gente pode até com essa conversa com a equipe médica, né, ver qual é o histórico glicêmico desse paciente. A avaliação glicêmica, então, assim, a glicada, que a gente morreu de falar hoje, importantíssima, né, em jejum. A gente pode também, né, depende de procedimentos extensos, né, a gente pode até fazer a glicemia transoperatória com o glicosímetro no nosso consultório. Por fim, né, questão da necessidade ou não de antibiótico profilático, né, a gente já comentou sobre isso, utilizar antibiótico ou não. Então, a gente vai ver a índice glicêmico, o número, o tipo de procedimento, né, presença de infecção, higiene oral. E, por fim, né, tendo todos esses parâmetros, a gente vai conseguir fazer o tratamento e dar alta ao paciente, certo? Então, né, como considerações finais, né, é importantíssimo que a gente faça monte esse quebra-cabeça do paciente desde lá do começo da anamnese, né, até no final quebra-cabeça da necessidade do antibiótico ou não, né, e a partir daí a gente tem esse embasamento teórico para a gente fazer esse planejamento da forma mais adequada possível e com a maior segurança possível de ter a certeza que a gente está tomando a decisão certa de utilizar antibiótico ou não, usar um anestésico com adrenalina ou não, e fazer com que esse paciente tenha um adequado controle da doença periodontal, né, e com isso, consequentemente, melhorar os seus índices glicêmicos. Tá certo, pessoal? Era isso que eu trouxe para hoje, para vocês, tá bom? Né? Assim, tentei puxar mais de clínica, né? Para mim tá difícil dar aula hoje, a garganta realmente tá complicada, então assim, até alguns momentos deu uma corridinha mais, porque quis focar realmente mais na discussão na parte clínica, propriamente dita, porque realmente a garganta tá puxada, mas eu acho que deu para aproveitar um pouco, né? Assim, vocês tiveram um dia inteiro de aula, né? Então, foi ótimo. Obrigado, meninos. Obrigado, pessoal. Né? Sempre é muito... Não canso de falar o quanto eu gosto de estar com esses momentos com vocês, né? Que pena que esse módulo à distância, né? Mas, se Deus quiser, a gente vai tirar o atraso dessas clínicas, né? E a gente vai estar um de dia junto aí na clínica, discutindo, conversando, né? Protocolos, atendendo os nossos pacientes e nos divertindo lá. Tá certo, pessoal? Então, assim... quiserem conversar, qualquer dúvida, né, vocês sabem como me encontrar, né, e estamos aí para qualquer coisa, tá certo, pessoal? Então, agradecer a atenção de todo mundo, tá certo? Eu vou indo, tá bom? Valeu, Pode professor. ser. Boa noite. Obrigadão. Depois me cobrem a gravação, que eu vou